Olá, eu sou Patrícia Dantas, sou nutricionista sanitarista da Escola de Saúde Pública. Vamos falar nessa videoaula sobre a nutrição e a saúde de idosos em tempos de Covid. Então, falar de nutrição e saúde do idoso, a gente precisa trazer algumas questões relacionadas à nutrição e ao envelhecimento. Um problema comum no envelhecimento é a desnutrição energética proteica e, consequentemente, a deficiência de micronutrientes, que se origina de uma combinação de diferentes fatores socioeconômicos, como, por exemplo, fatores psicossociais, como a perda de um cônjuge, a depressão, tanto o isolamento quanto a questão da integração social, e a pobreza, que são fatores mais externos. E as mudanças fisiológicas, que são alterações no funcionamento digestivo, alterações da percepção sensorial do sabor doce, salgado, a mastigação e uso de prótese, que muitos idosos fazem uso, é um fator limitante, o fluxo salivar reduzido, a diminuição da sensibilidade da sede, a capacidade funcional e autonomia de alguns idosos também está limitada, e a capacidade cognitiva, que são fatores internos. O uso frequente também de medicamentos, ele pode afetar a acuidade do paladar e provocar a sensação de secura na boca, bem como afetar a digestão, a absorção e a utilização de alguns micronutrientes. Então, precisamos ficar atentos a isso. Um outro fator relacionado à nutrição e envelhecimento é a diminuição da capacidade do sistema imunológico, de resposta desse sistema imunológico, que é chamado de imunossenescência, que é um processo natural do envelhecimento, que aumenta a incidência de doenças infecto-contagiosas em idosos, como gripe, resfriados comuns e Covid. Entretanto, alguns estudos, alguns autores, eles retratam que a redução dessa resposta imune em idosos está fortemente associada a deficiências nutricionais, não se constituindo necessariamente uma resposta biológica generalizada associada ao processo de envelhecimento. Outra questão é sobre a questão dos suplementos. Então, a utilização de quantidades suplementares de micronutrientes, assim como a administração de suplementos em indivíduos idosos que não apresentem deficiências nutricionais, elas devem ser reavaliadas, considerando-se possíveis efeitos deletérios dessa terapia sobre as disfunções do sistema imune no envelhecimento. E aí a gente fala um pouquinho sobre quais são os fatores que afetam o sistema imunológico, Então, existem os radicais livres, que são substâncias que vão estar causando, substâncias do organismo que vão estar causando o estresse oxidativo, que é um efeito nocivo no sistema imunológico, ok? Esse sistema imunológico ele é composto de defesas antioxidantes, que é o que vai estar dando essa resposta e defendendo o nosso organismo para esse estresse oxidativo dos radicais livres. Alguns fatores que afetam o sistema imunológico seriam o que? A saúde mental, o sono, a atividade física e principalmente a alimentação. Essas defesas antioxidantes são dependentes de alguns micronutrientes. Então, garantir uma alimentação adequada e saudável vai me trazer muitos benefícios para auxiliar na defesa desse sistema imunológico. Então, o que seria essa alimentação adequada e saudável? Então, os 10 passos para a alimentação adequada e saudável, que está lá no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério, que foi publicado em 2014, ele traz principalmente a questão da ingestão de alimentos in natura ou minimamente processados, como feijões, arroz, como base da alimentação, legumes, verduras, folhosos, raízes. Isso traz uma vantagem enorme, principalmente a ingestão de vitaminas e minerais, micronutrientes, que também vão estar fortalecendo o sistema imunológico. E limitar ou evitar o uso de alimentos processados ou ultraprocessados, como enlatados, embutidos, salgadinhos de pacote, sucos de pó, todos esses alimentos que passam por grandes processos industriais, eles devem ser limitados ou evitados. E aí assim eu vou estar garantindo uma alimentação adequada e saudável. Os outros passos vocês podem estar acessando lá o guia na internet. E aí eu vou estar trazendo quais são as vitaminas mais importantes, que vão estar auxiliando naquela defesa antioxidante, naquela defesa do sistema imunológico, E aí eu trago a vitamina A, as vitaminas do complexo B, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E. Onde é que eu encontro essas vitaminas? Numa alimentação adequada, variada, eu vou estar encontrando todas essas vitaminas. Mais especificamente, na vitamina A, eu vou encontrar onde? Nos leites derivados, no fígado, na gema de ovo, peixes vegetais e frutas de coloração amarela alaranjadas, como abóbora, cenoura, mamão, manga,
caju, a goiaba, o caqui, folhosos verde escuro, como espinafre e couve, eu vou estar encontrando grandes quantidades de vitamina A. As vitaminas do complexo B eu posso encontrar nas fontes de origem animal, como carnes, né, principalmente fígado, leite, ovos e também legumes e verduras, verdes escuros, como brócolis, o couve, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, né, como amendoim, castanha e nozes, no abacate, no levedo de cerveja. A vitamina C ela é muito encontrada nas frutas e legumes. Aqui eu coloquei algumas frutas que mais concentram a vitamina C. A acerola, o caqui, o caju, o mexerica, goiaba, a laranja, o mamão, o kiwi. E os vegetais mais ricos em vitamina C, pimentão, couve e agrião. Só para você ter uma ideia, 100 gramas de acerola eu já vou ter uma quantidade que ultrapassa a minha recomendação necessária diária. Teria 940 miligramas de vitamina C. Em 200 ml de um suco de laranja, eu tenho 150 miligramas de vitamina C. Em uma goiaba grande, eu vou encontrar 100 miligramas de vitamina C. E qual é a recomendação diária da vitamina C? Para indivíduos normais, para mulheres de 90 miligramas e para homens adultos de 75 miligramas. As crianças um pouco menos e os idosos mantêm essa recomendação. Então, só eu consumir uma fonte desse tipo de fruta por dia, eu já garanto essa recomendação diária. Eu posso estar ultrapassando também a quantidade ingerida, porque não vai ter problema. Essa é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, ela se dilui nos líquidos corporais e vai estar sendo liberada com a urina. A vitamina D é outra vitamina importantíssima, principalmente para os idosos, né? E a exposição solar é a principal fonte da vitamina D. Eu também encontro ela no leites e derivados, em alguns peixes, principalmente sardinha, atum, nos ovos, no cogumelo. E a vitamina E, que é muito encontrada nos óleos vegetais que a gente consome diariamente, né? Principalmente girassol, germe de trigo, milho e soja. Existem alguns estudos que falam da suplementação de vitamina E em idosos com relação à melhora da resposta imune. Então, fique atento a esses nutrientes, a esses alimentos. Os minerais mais importantes, né, da defesa do sistema imunológico é o selênio, o magnésio, o zinco e o cobre. Onde é que eu encontro esses minerais, né? Principalmente fontes de origem vegetal, né? Por exemplo, o selênio é muito encontrado na castanha do Pará, né? Na castanha de caju, em carnes, né? Ovos e farinha de trigo. Só para você ter uma ideia, a minha quantidade recomendada de consumo de selênio é de 55 a 400 microgramas por dia para adultos. Em 100 gramas de castanha do Pará, eu já tenho 3.000 microgramas de selênio. Então, eu preciso estar tendo um consumo consciente, não ter um excesso, porque esse é um nutriente que em excesso pode causar alguma toxicidade, é raro, mas existem alguns estudos que relatam. E também eu vou estar tendo um consumo consciente para evitar consumir a quantidade adequada. 1 a 6 castanhas por dia já é uma quantidade recomendada para a gente estar ingerindo uma quantidade boa de selênio. O magnésio ele é muito encontrado também em origem vegetal, né? Oleaginosas, amêndoas, castanhas, amendoim, nas sementes de linhaça, abóbora, gergelim, farinhas de soja e centeio, na aveia, no tofu, em folhosos verde escuro, como alfavaca, espinafre, caruru, coentro, no chocolate amargo, na fonte de leite, né, que é uma fonte animal, e no melado. O cobre também eu vou estar encontrar em fonte de origem vegetal, principalmente o fígado bovino e principalmente em oleaginosas, principalmente as castanhas de caju. Mas eu também posso encontrar em amendoim, noz, no coentro, em sementes também de linhaça, gergelim, na farinha de soja, na aveia, mamão, melado e chocolate amargo. O zinco, a principal fonte é a carne bovina, né? Frango, porco, alguns peixes também têm uma quantidade grande de zinco. Frutos do mar, o quibe e alguns queijos eu vou também encontrar uma quantidade de zinco importante. Então, falar de nutrição e Covid, eu preciso ter uma alimentação variada, colorida, rica em alimentos, fontes de vitaminas e minerais, que vão fortalecer o sistema imunológico e vão trazer um benefício no combate ao Covid e a outros vírus e bactérias. Para os idosos, eu preciso ficar muito atento às deficiências nutricionais e necessidade de uso de suplemento, bem como as alterações funcionais, como sensibilidade ao sabor amargo, ao sabor salgado e doce. Eu ter um idoso gordo não necessariamente quer dizer que ele está bem nutrido, então eu tenho que ficar muito atento, ou ter muito magro, então eu tenho que ficar muito atento a essas deficiências nutricionais e ao consumo que ele faz desses alimentos.
Um outro fator importante no idoso é a questão da hidratação. Um hábito frequente dos idosos é ingerir pouca água, principalmente pela própria idade, que tem uma diminuição da sensibilidade de sede. E eu tenho que ficar atento a esses sintomas de desidratação. E principalmente porque, com o baixo consumo de água, de líquidos, as imunoglobulinas tipo A, que são células de defesa presentes na saliva, elas vão estar também diminuindo. Porque eu vou diminuir o fluxo salivar e diminuir essas imunoglobulinas que já ajudam também a defesa desse sistema imunológico, desde a boca. Então, qual é a recomendação diária? De 30 a 35 miligramas por quilo por dia, no mínimo 15 ml de líquido, certo? Para homens é uma quantidade maior de 3,7 litros por dia, para mulheres uma média de 2,7 litros por dia. Então, não há necessidade de eu aumentar a ingestão para além do recomendado. E caso eu não tenha água potável para consumir, o que é que eu posso fazer? Ferver ou desinfetar. Desinfetar com o quê? Com água sanitária mesmo, que a gente usa para limpeza diária, mas a quantidade que eu vou usar é muito diferente para a limpeza. Então, eu vou consumir 2 gotas somente de água sanitária para 1 litro de água. Espera um tempo de 30 minutos e essa água vai estar pronta para o consumo. Algumas medidas associadas ao consumo de refeições, os idosos. Fazer as refeições em um local agradável, limpo, arejado, de preferência de cor clara, com piso antiderrapante, se for possível, um mobiliário adequado com espaço livre para facilitar a circulação das pessoas, incentivar a higienização das mãos antes e depois das refeições e ajudar esse idoso que tem dificuldade a higienizar, disciplinar e fracionar o consumo de alimentos, estabelecendo horários, distribuir de 5 a 6 refeições por dia em poucos volumes, E a questão do entrosamento social, é importante estimular no horário das refeições. Aí eu coloco aqui em vermelho porque precisa ter medidas seguras para esse entrosamento, precisa se garantir uma distância mínima de idosos. Em instituições de longa permanência de idosos, o serviço de refeições ele deve ter uma mudança de rotina, servir nos quartos dos idosos ou escalonar horários no refeitório para garantir a distância mínima necessária entre idosos, segura, para evitar o contágio. Outras medidas associadas ao consumo seria desestimular o uso de sal e açúcar à mesa, estimular o uso de condimentos e temperos naturais na refeição, orientar a pessoa idosa a comer devagar, mastigando bem os alimentos. E aqui o uso de prótese é um fator limitante. Se essa prótese não está bem adaptada, vai estar influenciando o alimento que eu estou ingerindo. Se eu uso prótese, é importante também, se o idoso usa prótese, é importante que o alimento que for servido para ele seja um alimento bem cozido, de fácil mastigação. A questão da saúde bucal é importante, A perda dentária, ela não está associada à idade, mas sim à falta de higiene bucal. Então, é importante ficar atento a isso. Porque a saúde bucal vai estar estimulando fortemente, vai estar influenciando fortemente o consumo do alimento e dos nutrientes. Estimular a busca e o consumo de água entre as refeições, estar atento à temperatura de consumo das refeições, Isso vai estar garantindo uma refeição mais saborosa. Algumas orientações especiais para auxiliar a autonomia do idoso, Simplificar a colocação da mesa para as refeições, Promover o contraste entre a cor da toalha e os utensílios, selecionar o utensílio mais adequado, se ele come melhor com garfo ou com colher, para que ele possa ter esse consumo adequado. E sentar ele confortavelmente à mesa. Outros cuidados básicos em tempos de Covid está relacionado à segurança alimentar. Então, eu preciso ter um cuidado frequente de higiene pessoal e do ambiente. Aí eu posso estar vendo outros vídeos, Tem aí no site de higiene específico de mãos. Cuidado na compra, higiene e preparo desses alimentos. Eu posso estar vendo as videoaulas que está disponível também sobre esse tema. A higiene e a desinfecção de utensílios usados para alimentação. Isso é importante, principalmente se esse idoso está com Covid ou se ele vive em instituições de longa permanência. Como é que eu vou fazer essa limpeza? Eu vou estar desinfetando da mesma forma que eu desinfeto os alimentos, lavar com água e sabão e colocar de molho a solução clorada por 30 minutos, ok? Como é essa solução clorada? É uma solução clorada que eu vou usar 25 ml ou 2 colheres de sopa de água sanitária, sem perfume. Essa que eu compro no mercado, geralmente é de 2 a 2.000% para 1 litro de água potável, ok? Então, seguindo todas essas orientações, certamente o idoso vai ter uma segurança alimentar garantida. Eu deixo aqui as referências, caso vocês queiram aprofundar os temas. Obrigada.